Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E assim, gente, não sei vocês, mas eu já tinha ouvido falar que esse aqui foi o primeiro romance escrito pelo Victor Hugo. Que ele antes disso era conhecido poeta e também dramaturgo. Mas lendo aqui a cronologia, né, que a gente tem no finalzinho dessa edição aqui, que é da editora Zahar, a gente tem ali uma linha do tempo e tudo mais, e aí ali, ó, em 1826 ele publica um romance chamado Bug Jargal, vai aparecer escrito aqui. E o Corcunda de Notre Dame é publicado então em 1830, então esse aqui não foi o primeiro romance não, mas é um dos primeiros, e aqui a gente já consegue enxergar várias características interessantes da escrita do Victor Hugo que a gente vai encontrar nos seus outros romances também. Como por exemplo, pra quem aí já leu Os Miseráveis, né, vocês sabem que uma das graças daquele romance é a gente descobrir onde andará Jean Valjean, né? Então às vezes você tem assim toda a caracterização de um personagem, tudo que ele faz e onde ele trabalha, nananã. E aí no final das, sei lá, 5 páginas que ele levou fazendo isso, a gente fica sabendo que aquela pessoa na verdade era o Jean Valjean. Então aqui também ele brinca um pouco com isso, né? Com essa, não vou dizer suspense, mas essa expectativa da gente saber de quem é que ele está falando. Então ele começa ali o parágrafo descrevendo essa pessoa, a roupa que ela estava usando, né? Toda aquela cena que estava acontecendo para depois a gente saber quem é o personagem. Isso a gente já encontra aqui. E bem, Corcunda de Notre Dame não é o título original desse livro. O título original era, na verdade, Notre Dame de Paris. Inclusive existe uma outra edição disponível no mercado também desse livro, publicada pela editora Estação Liberdade. Vou deixar a capinha aqui do lado. E essa edição traz o título original, né? Notre Dame de Paris. Porque pessoas desavisadas, como eu, por exemplo, podem pegar esse livro aqui para ler e demorar um tempão para descobrir onde é que está Quasimodo, né? Pra quem cresceu assistindo ao desenho da Disney, não é mesmo? Então, não é que ele não seja o personagem principal dessa história. Existem diversos outros personagens principais, são 6 se eu não me engano. Cada um deles vai representar, então, uma determinada faceta da sociedade parisiense medieval. Porque essa história se passa ali no finalzinho do século XV. Inclusive a data é muito importante, né? O Victor Hugo começa o seu livro marcando muito bem essa data, olha só. Faz hoje 348 anos, 6 meses e 19 dias que os parisienses foram acordados ao som de todos os sinos, a plenas badaladas, na área que compreendia a Cité, a universidade e a cidade. E o parágrafo seguinte, ele começa com a data exata, olha lá. Aquele 6 de janeiro de 1482 não foi, porém, um dia do qual historiadores tenham guardado qualquer recordação. Então é isso. Eu sei que essas marcas, né, na linha do tempo da história, né, elas não são tão bem marcadas assim, mas se eu não me engano isso aqui é o final da Idade Média. E talvez a coisa mais interessante sobre esse livro seja a motivação, né? Aquilo que levou o Victor Hugo a escrever seu romance sobre a Catedral de Notre Dame, que é um símbolo, então, da Paris medieval. Como eu disse para vocês, esse livro é publicado ali por volta de 1830. E o que está acontecendo em 1830? Aquela revolução, que não é a francesa, que é retratada nos Miseráveis. Muito bem. E uma das coisas que vinham acontecendo durante aquela revolução, aliás, não só aquelas, revoluções anteriores também, enfim, guerras, etc., era a depredação de prédios públicos. Então a Notre Dame já não era mais aquela, ela já estava caidinha, ela já estava meio que desenganada, digamos assim. Muitos saqueamentos tinham acontecido ali naquela catedral. E existia ali boatos de que ela seria demolida, enfim. O que o Victor Hugo faz aqui, na verdade, é uma ode a essa catedral, dentre outras coisas, tá, gente? Vai ter aqui muita crítica social, vai ter aqui crítica à igreja, crítica ao sistema monarquista, enfim. Victor Hugo não perdia tempo escrevendo simplesmente uma história de amor. Aliás, gente, o desenho da Disney dá pra gente uma ideia bem estranha, né, a respeito desse livro, né? Depois que você lê o livro e você lembra do desenho que você assistiu quando criança, você para e pensa assim, ok, fui enganada? Mas não é bem isso, aquele amor impossível do Quasimodo, né, o Corcunda, todo torto, todo estrupiado, que se apaixona pela linda Esmeralda, a cigana maravilhosa que dança ali na frente da catedral. Isso também tá aqui no livro. Mas é aquilo que eu já tinha comentado com vocês, demora um pouco pra gente descobrir o Quasimodo aqui dentro. Esse livro começa, então, nesse dia, né, que o Victor Hugo coloca pra gente logo no início do livro. E o que está acontecendo nesse dia? A gente tem o casamento do Delfim, né, o filho do rei, com a princesa de Flanders, então isso é um acontecimento excepcional ali. A gente tem também uma festividade que eu não identifiquei, eu não sei se tem um nome para essa festividade, mas acontece em meio a essa festividade popular a eleição do Papa dos Bobos. Então assim, eu meio que relacionei essa história toda com a eleição do Rei Momo do nosso carnaval, mas enfim.
Para Rei Momo, se eu não me engano, é eleito o cara mais gordo, não é? E aqui a gente vai ter então como papa dos bobos o cara mais feio. E quem é que ganha essa eleição? O Quasimodo. Nesse dia também a gente tem a apresentação de uma peça. E é interessante a respeito dessa peça que a gente vai ter ali apenas 4 personagens. E cada um desses personagens, eu fiz uma anotação aqui, ó, representa uma classe diferente da sociedade francesa na época medieval. Estamos falando de medievalismo aqui, hein? Então, um desses personagens representa o clero, o outro a nobreza, o outro mercadorias, tá? E o quarto personagem representa os trabalhadores. E aí nessa peça você tem a representação de casos amorosos entre o clero e a nobreza e entre a mercadoria e o trabalhador. Então, a partir da descrição dessa peça que está acontecendo ali naquela festividade X, o Victor Hugo vai puxando então os personagens que estão ali assistindo aquela peça. Então você tem o público, você tem um cardeal que vai aparecer ali também, você tem o Gringoire, que é um dos personagens principais também, ele é o cara que escreveu essa peça e que vai se envolver em praticamente todos os problemas aqui, talvez ele seja o personagem principal dessa história. Ele vai acabar se envolvendo com praticamente todos os outros personagens principais da história. E aí, enquanto essa festividade está acontecendo, do lado de fora a gente vê a Esmeralda dançando, a gente vê o Corcunda observando a Esmeralda. Então a forma como o Victor Hugo vai criando esse primeiro capítulo, esse primeiro momento do livro é muito interessante. A gente pode se sentir um pouco perdido nos primeiros parágrafos, mas conforme a gente vai acompanhando a leitura, a gente vai entendendo que ele está também mostrando pra gente o cenário. E o cenário o que é? A Paris medieval. Tem um capítulo mais pra frente que é muito interessante, gente. É uma daquelas digressões do Victor Hugo que muita gente reclama e eu acho o máximo. Ele vai mostrar pra gente uma visão panorâmica da Paris daquela época. Então ele vai descrevendo ali a vila, o bairro, a universidade, a Notre Dame, o Rio Sena, enfim. E ele vai dando nomes a cada um desses lugares. Então uma das coisas que eu fiz durante esse capítulo, gente, foi abrir o Google Imagem aqui e ir digitando ali os nomes desses lugares pra eu ter uma ideia. Inclusive recomendo que vocês façam o mesmo, é bem interessante você acompanhar as imagens. Tem muita imagem medieval também feita em desenho e tudo mais, mas tem as imagens do que foram construídos em cima, né, digamos assim, desses lugares que o Victor Hugo menciona. Mas aí é que tá, uma das coisas que ele queria fazer ao escrever esse livro é registrar a Paris medieval, porque todas aqueles resquícios, aqueles prédios mais antigos e tudo mais estariam sendo então naquela época 1830, depredados ou substituídos por obras mais modernas. Tem uma outra digressão também que ele faz aqui, contando pra gente como era exatamente a Catedral de Notre Dame naquela época. E essas digressões que ele faz aqui nesse livro são muito interessantes pra quem é leigo, mas isso aqui deve ser um prato cheio pra quem estuda arquitetura. Porque ele vai dando detalhes das características arquitetônicas da cidade e de Notre Dame daquela época e vai mostrando como é que aquilo foi substituído ao longo do tempo, as camadas que foram sendo colocadas ali nas paredes, o que mudou nos vitrais e tudo mais, enfim, muito interessante. E aí uma coisa que o Victor Hugo conseguiu, né, com esse livro que ficou muito famoso na sua época, foi a não demolição de Notre Dame. Então ela foi restaurada. Mas essa Notre Dame de hoje em dia, ela traz aquelas características fortes, né, do gótico e tudo mais, mas ela tem também camadas e camadas de outras coisas que foram sendo colocadas ali ao longo do tempo. O Victor Hugo diz aqui num dado momento que a catedral perdeu a altura de uma escadaria porque a catedral original, ela não ficava ao resto do chão, né? Então você tinha que subir uma escadaria para entrar na Notre Dame e isso se perdeu com o tempo. Isso é só um exemplo da modificação que a catedral sofreu ao longo dos anos. Leiam esse livro, gente, isso é muito interessante. Mas então, uma coisa que eu gostaria de alertar você aí que ainda não leu esse livro é o seguinte: preste bastante atenção na criação dessa peça que ele apresenta no início da história, porque essa peça vai meio que ser vivida pelos personagens principais desse livro mais pra frente. E quando a gente fala de Idade Média, não tem como a gente não lembrar, por exemplo, sei lá, da Inquisição. Então, a própria Esmeralda, né, essa cigana dançarina e tudo mais, ela ensina uns truques ali pra cabra, que ela tem como animal de estimação, e isso é tido por várias pessoas ali que assistem à apresentação dela como feitiçaria. Então, num dado momento aqui na história, ela acaba sendo presa, acusada de feitiçaria e tudo mais. Outra coisa interessante nesse livro é que a Esmeralda e o povo dela serão chamados o tempo todo de egípcios. E aí um dado etimológico interessante é que a palavra gypsy, né, em inglês egípcio, enfim, significa cigano. Interessante, não é?
Então, os ciganos são chamados de egípcios, ela é xingada de egípcia em diversos momentos aqui na história. E a Esmeralda aqui no livro, ela é uma mocinha assim, toda delicada, toda sonhadora, ela é bem diferente da Esmeralda do desenho, por exemplo. Então, mais uma vez, fomos enganados. E o Quasimodo também não é aquele cara super doce dentro daquela carcaça horrenda, nada disso. Ele também tem um lado bem sombrio. A gente tem também o Claude Frollo, que é o vilão aqui da história. Ele é um arquidiocesano, né? Ele é meio que o chefe da arquidiocese de Notre Dame. Então ele cuida da catedral, ele vive lá. Ele tem como filho adotivo o Quasimodo, que ele adota quando era bem bebê. Então a gente vai ter aí um vilão que também não é tão mal assim, porque afinal de contas ele foi o único que estendeu a mão pro Quasimodo quando ele mais precisava. E o Claude Frollo também tem uma paixão doentia pela Esmeralda, mas ele tenta raptá-la, tenta se aproveitar dela, então é um negócio bem mais pesado. E quando você para pra pensar que ele é um membro do clero, que está tentando se aproveitar de uma cigana, e aí eu já fico em dúvida se a Esmeralda representa mercadoria ou trabalhadora aqui nessa história, talvez as duas coisas. Então a gente percebe que o Victor Hugo criou uma história pesadíssima. Então, além dessas duas figuras apaixonadas pela Esmeralda, a gente vai ter o Gringoire também, o autor do teatro, que também se apaixona por ela, acaba se casando com ela também num dado momento, não vou explicar como, mas é bem engraçada essa parte na história. A gente tem alguns alívios cômicos aqui, principalmente pelo Gringoire. Ele só se mete em enrascada, ele é quase um Didi Mocó dos Trapalhões, sabe? A gente vai ter também uma personagem bastante interessante, que é uma mendiga que fica presa numa das catacumbas de Paris. E aí essa questão das catacumbas de Paris muito me interessa, gente. Vocês já ouviram falar sobre as catacumbas? Eu sei que ali no comecinho do século XVIII, os cemitérios de Paris já estavam, né, completos, assim, não tinha mais onde enterrar ninguém. Então, assim, eles começaram a abrir essas catacumbas no subsolo e iam jogando os corpos lá. Eu sei que hoje em dia, né, as pessoas, aí alguém já deve ter contado, mas enfim, existem, sei lá, 6 milhões de corpos nessas catacumbas de Paris, e essa senhorinha fica presa numa dessas. Só que ela está presa numa catacumba de Paris do final do século XV, então eu tinha que ficar o tempo todo me lembrando, não, mas não tinha corpos ainda, enfim. A gente tem também a representação aqui de um estudante universitário daquela época, que é, na verdade, o irmão mais novo do Conde Frollo também. Então eles ficam órfãos quando esse garoto era apenas um bebê, e o Conde Frollo acaba cuidando dele também. Então você vê que esse personagem do arquidiocesano é um tanto quanto complexo. O desenrolar da trama é tudo muito interessante e, gente, a última página é de cortar o coração. Então o final que o autor deu ali pra história do Quasimodo é assim... dá muita dó do Quasimodo, gente. E da Esmeralda, e enfim. A catedral acaba servindo então como pano de fundo, aliás, pano de fundo não, acaba servindo como cenário para os principais embrólios aqui da trama. Então eu meio que concordo com as pessoas que dizem que o personagem principal dessa história na verdade é a catedral. Apesar de que Victor Hugo faz uma coisa muito interessante com a cidade de Paris. Ele dá alguns... como é que eu vou dizer? Ele vai usar alguns verbos de ação para a cidade. Ele vai dizer que a cidade cresce, a cidade respira. Então a cidade de Paris medieval, além de ser o pano de fundo da história, acaba sendo também uma personagem. Aqui no texto de apresentação do livro, escrito também pelo tradutor, já vou dizer para vocês quem foi, Jorge Bastos. Ele vai dizer pra gente que Victor Hugo tinha 28 anos de idade quando escreveu Corcunda de Notre Dame. E ele já era um poeta e dramaturgo renomado. Enfim, ele só vai escrever Os Miseráveis uns 30 anos depois desse livro aqui. E, gente... sério, deem uma chance para esse livro aqui também. Lá embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link para onde você pode encontrar essa edição e a edição da editora Estação Liberdade também. Deixo também o link pro meu vídeo sobre Os Miseráveis. Se você já leu Corcunda de Notre Dame, diz pra mim aí o que você acha, quem é o personagem principal dessa história. E depois me contem se vocês também se sentiram enganados com relação ao desenho da Disney. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande pra todo mundo. Até mais.